O sono de vocês era a nossa porta de entrada mais fácil. Não por acidente, por design. A Irmandade em Fortaleza havia identificado há décadas que o estado de sono é o momento de maior vulnerabilidade espiritual de qualquer crente, incluindo os mais cobertos, os mais consistentes em oração, os com maior vida espiritual desenvolvida. Porque durante o sono, a guarda consciente que o crente mantém durante o dia não está ativa da mesma forma. E essa janela, aquelas horas de inconsciência, era o que a Irmandade havia aprendido a usar com precisão. Havia uma análise específica que a Irmandade fazia de cada crente-alvo. Quanto tempo por dia esse crente estava consciente e em guarda espiritual ativa, e quanto tempo estava em estado de sono sem cobertura específica. Para um crente que dormia 8 horas por noite, havia uma proporção de 8:16 que definia a janela de operação disponível. E a Irmandade havia aprendido que as operações executadas dentro daquela janela de 8 horas tinham um efeito residual que se estendia para as 16 horas de vigília, sem que o crente pudesse identificar de onde havia vindo o conteúdo que estava afetando o seu dia. Por 8 anos, executei operações sobre o sono de cristãos em Fortaleza e no interior do Ceará. Entrava no campo espiritual do sono de crentes com designações específicas. Introduzir atribuições que operavam através dos sonhos, estabelecer pontos de acesso que permaneciam ativos após o despertar. Criar padrões de sono que drenavam em vez de restaurar. Mais de 70 crentes alvejados diretamente. Vou te mostrar como funcionava, porque o que a Irmandade fazia com o sono de cristãos é algo que cada crente precisa entender. E porque o pesadelo recorrente que você tem, ou o sono que nunca restaura, pode ter uma dimensão que nenhum médico vai identificar. Meu nome é Reginaldo. Sou de Fortaleza, do bairro do Bom Jardim, na periferia oeste da cidade. Cresci num ambiente onde o catimbó cearense, forma específica de religiosidade mágico-religiosa do Nordeste brasileiro, com elementos indígenas, africanos e ibéricos misturados de forma diferente do que você encontra em outras regiões. Era parte da cultura que me cercava. Fortaleza tem uma herança espiritual própria que mistura a dureza do sertão com a religiosidade do litoral de uma forma que quem cresceu ali reconhece. O Bom Jardim era um bairro onde o espiritual e o cotidiano se tocavam de formas que eu havia aprendido a navegar antes de ter vocabulário para descrevê-las. Quando eu tinha 23 anos, um homem que eu conhecia da vizinhança me apresentou a Irmandade de uma forma que parecia acesso a uma profundidade maior do que o que eu já havia experimentado. O treinamento que recebi durante os primeiros 2 anos incluía uma sessão extensa sobre operações oníricas, ataques direcionados ao campo espiritual do sono. Aprendi a teoria por trás da vulnerabilidade do sono, os protocolos específicos para diferentes tipos de operação e a lógica que tornava o sono o ponto de entrada mais custo-eficiente disponível para a Irmandade. Havia conhecimento acumulado por gerações sobre como o estado de sono funcionava espiritualmente e como usá-lo como porta de acesso ao que o crente havia construído na vida desperta. O que me marcou no treinamento era a precisão técnica com que a Irmandade havia mapeado a vulnerabilidade do sono. Havia análises documentadas sobre o que tornava o estado de sono diferente do estado de vigília do ponto de vista espiritual. Quais tipos de operação eram mais eficazes e como calibrar a intensidade para produzir o resultado desejado sem alertar o crente de que havia algo espiritual acontecendo. Por 8 anos, executei operações oníricas em mais de 70 crentes em Fortaleza e no interior do Ceará. Número que carrego com um peso que não cede, porque cada uma dessas 70 pessoas havia dormido sem saber que eu estava operando sobre o campo espiritual do sono deles. E havia acordado com resultados que atribuíram às circunstâncias sem nunca identificar a origem real. É esse peso que me traz aqui. Antes de entrar nos 3 tipos de operação que a Irmandade utilizava sobre o sono, preciso que você entenda a lógica por trás dessa abordagem. Durante o dia, um crente com vida espiritual ativa mantém uma forma de vigilância que torna os ataques mais custosos. A declaração, a oração, há uma consciência espiritual que funciona como filtro sobre o que entra. A Irmandade havia calculado esse custo e havia identificado que havia um período de 8 horas por dia onde esse filtro era significativamente reduzido. O sono não elimina o espírito do crente. Elimina a consciência que opera o filtro. E com o filtro reduzido,
A dimensão espiritual da pessoa permanece ativa e acessível, mas sem a proteção deliberada que a consciência desperta produzia. Havia um dado que aprendi no treinamento que ficou comigo. Um crente que orava extensamente durante o dia, mas que nunca havia declarado cobertura específica sobre o sono, era, do ponto de vista da Irmandade, um crente parcialmente coberto. A cobertura que havia sido construída durante o dia não se estendia automaticamente para as horas de sono. Precisava ser especificamente declarada para cobrir aquele período. E a maioria dos crentes nunca havia aprendido a fazer isso. A maioria orava, declarava cobertura, guerreava espiritualmente. E então, dormia sem declarar proteção específica sobre o estado de sono, deixando uma janela de 8 horas por dia que a Irmandade havia aprendido a usar. Havia também uma lógica de custo que tornava as operações oníricas especialmente atraentes. As operações executadas durante o sono não exigiam o mesmo nível de confronto espiritual direto que as operações executadas durante a vigília. Durante o dia, o crente com vida espiritual ativa oferecia resistência consciente. Durante o sono, a resistência era passiva. E operação contra a resistência passiva custava significativamente menos recursos do que operação contra a resistência ativa. Um crente que havia sido difícil de atacar diretamente durante o dia, porque havia cobertura robusta, porque havia consistência espiritual estabelecida, era frequentemente muito mais acessível durante as horas de sono. Não porque a cobertura havia desaparecido, porque a cobertura havia sido construída para as horas conscientes e o sono era as horas não cobertas. A Irmandade em Fortaleza havia desenvolvido ao longo de décadas um conjunto específico de operações calibradas para o estado de sono, cada uma explorando um aspecto diferente da vulnerabilidade que aquelas horas produziam. E eu havia sido treinado em todas as três com o mesmo rigor com que havia sido treinado nas operações diurnas. O primeiro tipo de operação era o que chamávamos de semeadura onírica. Essa operação não produzia resultados imediatos visíveis, visava semear conteúdo específico no campo espiritual do sono. Imagens, emoções, narrativas, que operavam sobre o subconsciente do crente de forma que influenciavam o estado desperto nas horas seguintes. Era plantio com colheita diferida. O mecanismo era específico. Durante o sono, a mente está mais receptiva a conteúdo simbólico e emocional do que durante a vigília. A semeadura onírica explorava essa receptividade para introduzir sementes de medo específico, de dúvida direcionada, de desânimo sobre algo que o crente havia estado avançando, de tensão sobre um relacionamento específico, que germinavam durante o dia em forma de sentimentos que o crente não conseguia explicar racionalmente. O que tornava esse mecanismo particularmente eficaz era a Irmandade haver aprendido a calibrar a semeadura para permanecer abaixo do limiar de conscientização espiritual do crente-alvo. Semeadura excessiva, conteúdo muito intenso ou muito frequente, alertava o crente de que havia algo espiritual acontecendo e produzia resposta de guerra espiritual que custava à Irmandade mais do que havia ganho. Semeadura calibrada, gradual, plausível, ligeiramente abaixo do que o crente identificaria como ataque. Operava por semanas ou meses, sem ser reconhecida como origem espiritual dos sentimentos que produzia. O crente acordava com uma sensação difusa de ansiedade que não tinha origem identificável, com uma dúvida sobre algo que havia estado certo na véspera, com um desânimo sobre o ministério que não havia estado presente no dia anterior, com uma tensão num relacionamento que havia estado bem, e buscavas a origem desses sentimentos nas circunstâncias do dia, sem entender que a origem estava no conteúdo que havia sido semeado durante a noite anterior. Havia um intercessor em Fortaleza que chamarei de Irmão Valdeci, líder de grupo de oração, 51 anos, com cobertura espiritual reconhecida na região, com histórico de mais de 20 anos de intercessão consistente. A Irmandade havia identificado que a intercessão dele estava produzindo cobertura sobre um raio da cidade que interferia com 3 operações simultâneas, e que destruir o intercessor diretamente tinha custo proibitivo por causa da cobertura que havia construído ao longo de décadas. A semeadura onírica sobre ele foi executada ao longo de 3 semanas. Sementes específicas de dúvida sobre o chamado que havia exercido por anos. Não havia nada nas circunstâncias do dia que justificasse a dúvida. O ministério estava produzindo resultado. Os relacionamentos estavam bem.
As circunstâncias externas não haviam mudado, mas havia um padrão de acordar com aquela dúvida presente, progressivamente mais intensa, que havia começado sem origem identificável. Em 3 semanas, a consistência da intercessão de irmão Valdeci havia reduzido de forma mensurável, não por escolha deliberada, mas pelo peso acumulado de um conteúdo que havia sido plantado durante as noites e que havia germinado durante os dias sem que ele soubesse de onde havia vindo. A dúvida que havia sido semeada havia crescido até produzir uma hesitação na oração que não havia estado presente antes. E essa hesitação havia enfraquecido exatamente o tipo de cobertura que a Irmandade havia precisado remover. Se você acorda consistentemente com sentimentos que não têm origem nas circunstâncias do dia anterior, ansiedade, dúvida, desânimo, tensão que surgem sem explicação clara, escreve nos comentários agora. Em nome de Jesus, declaro proteção sobre o meu sono. Toda semeadura introduzida no campo espiritual do meu repouso é destruída agora. Acordo com a clareza e a paz que Deus estabeleceu para cada manhã. O segundo tipo de operação era o de maior impacto imediato. Chamávamos de invasão de sonhos. Diferente da semeadura, que era plantio sutil, a invasão de sonhos era uma operação mais direta. A introdução de presença espiritual no campo do sonho do crente, com o objetivo de produzir experiências oníricas específicas que deixavam marcas emocionais e espirituais que persistiam após o despertar. Não eram apenas pesadelos, eram experiências espirituais no campo do sonho, encontros com presenças que o crente experienciava como reais durante o sono, que produziam sensações de ameaça, de acusação, de terror, de perda, e cujos efeitos emocionais permaneciam presentes no dia, reduzindo a disponibilidade espiritual e emocional do crente para tudo que havia planejado fazer. O crente que havia tido invasão de sonhos frequentemente descrevia os pesadelos como diferentes dos pesadelos normais, mais vívidos, mais carregados de presença real, mais difíceis de sacudir após o despertar. Havia uma qualidade específica de peso e de realidade nessas experiências que distinguia a invasão de sonho de um pesadelo natural produzido pelo processamento cerebral comum. Havia uma pastora em Fortaleza que chamarei de Pastora Edileuza, 53 anos, liderança de comunidade em crescimento, com ministério de libertação ativo que havia produzido resultados documentados. A Irmandade havia identificado que o ministério de libertação dela estava desmantelando operações que haviam levado meses para serem estabelecidas. A invasão de sonhos foi executada durante 4 semanas, com presença espiritual introduzida no campo do sono, produzindo experiências de acusação e de ameaça que ela descrevia para seu marido como mais reais do que qualquer sonho que já tive. O efeito não era sobre o ministério de libertação em si. Ela continuava ministrando com convicção e com resultado. Era sobre o custo que aquilo exigia. Noites de sono interrompidas por experiências espirituais pesadas produziam dias de menor vitalidade, menor clareza, menor capacidade de sustentar a intensidade da guerra espiritual que seu ministério exigia. A Irmandade não havia conseguido parar o ministério de pastora Edileuza. Havia conseguido aumentar o custo físico e espiritual que ele demandava dela, reduzindo progressivamente a sustentabilidade de longo prazo. Escreve agora. Em nome de Jesus, declaro que o meu campo de sono é território de Deus. Toda invasão espiritual sobre o meu repouso é expulsa agora pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma presença que não seja de Deus tem acesso ao meu sono. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Cada semana tem um novo testemunho como esse. Aperta o botão e ativa o sino. Preciso pausar aqui, porque o que você está ouvindo tem uma implicação prática imediata. A maioria dos crentes que experienciam pesadelos recorrentes, sono que não restaura, acordar com sentimentos inexplicáveis, interpreta isso como problema natural do sono, como estresse, como resultado de alimentação ou de ansiedade. E em muitos casos, há dimensões naturais que precisam ser tratadas. Mas em muitos casos, há uma camada espiritual que nunca foi identificada, porque nunca havia sido ensinado que o sono precisava de cobertura específica. Há marcadores que distinguem operações oníricas de experiências naturais de sono. O primeiro marcador da semeadura onírica é a origem inexplicável dos sentimentos ao acordar. A ansiedade ou a dúvida que estava ausente quando você se deitou e que estava presente quando acordou.
sem que nenhuma circunstância do dia anterior a justifique. O sentimento que precede o pensamento, você acorda com a sensação antes de ter o pensamento que a justificaria. O primeiro marcador da invasão de sonhos é a qualidade específica do pesadelo, mais vívido, mais pesado, com uma qualidade de presença real que distingue claramente do processamento de memória que produz pesadelos naturais. Crentes que passaram por invasão de sonhos frequentemente descrevem a experiência com palavras como "parecia que tinha alguém no sonho" ou "quando acordei parecia que havia algo no quarto", não como metáfora, como descrição de uma qualidade real que o sonho natural não tem. O primeiro marcador do protocolo de esgotamento é a relação entre horas dormidas e nível de restauração. Dormir o suficiente e acordar como se não tivesse dormido, de forma consistente e sem explicação médica. O corpo descansou, mas o espírito não foi restaurado. Esses marcadores não são diagnóstico definitivo. São sinais que indicam que a camada espiritual do sono merece atenção específica. E a resposta não é ansiedade sobre o sono, é cobertura específica que fecha o que estava aberto. O crente que havia construído uma vida de oração robusta durante o dia, mas que nunca havia aprendido a declarar proteção sobre o sono, havia deixado uma porta aberta de 8 horas por dia que a Irmandade havia aprendido a usar. Não por falta de fé, por falta de conhecimento específico sobre essa dimensão da guerra espiritual. Havia algo que aprendi especificamente sobre a relação entre cobertura diurna e cobertura noturna que é importante nomear. A cobertura que o crente declara durante o dia não se estende automaticamente para cobrir o sono. São duas dimensões diferentes que precisam de cobertura diferente. O crente que declara proteção sobre as horas em que está consciente e ativo ainda deixa as horas de sono descobertas se não declara especificamente sobre elas. A Irmandade havia mapeado esse gap com precisão. Havia documentação interna sobre quais tipos de crente deixavam o sono mais exposto. E invariavelmente eram crentes com vida espiritual ativa durante o dia, que oravam extensamente, que declaravam proteção sobre o ministério, sobre os filhos, sobre as finanças, mas que iam dormir sem fechar especificamente o campo do sono. A presença espiritual ativa durante o dia havia paradoxalmente reduzido a atenção para a cobertura do sono, porque quem havia orado tanto durante o dia frequentemente assumia que a cobertura se estendia para a noite. Em 8 anos de operações oníricas, os casos onde encontrei resistência real eram invariavelmente aqueles onde o crente havia desenvolvido o hábito de declarar cobertura específica sobre o sono, antes de dormir, de forma deliberada e específica. Não oração longa, não ritual complexo. Declaração específica sobre o campo espiritual do repouso, sobre o que tinha e o que não tinha acesso durante aquelas horas. Para construir essa cobertura de forma sistemática, para fechar o que havia sido a porta de entrada mais fácil da Irmandade, você precisa de um protocolo que vai à raiz. Depois da minha libertação, trabalhei com crentes que entendem de guerra espiritual de verdade. E juntos construímos exatamente isso. Chama-se Quebrando Maldições. O protocolo de 14 dias de libertação espiritual. O protocolo inclui uma sequência específica para a proteção do sono, cobrindo os 3 tipos de operação onírica que a Irmandade utilizava, com declarações específicas para antes de dormir que fecham cada ponto de entrada. Cobre como cancelar semeadura onírica acumulada, como expulsar toda invasão de sonhos e como proteger o campo espiritual do repouso de forma que o sono seja o que Deus designou que fosse. Restauração, não vulnerabilidade, dia por dia, declaração por declaração. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Não espere. O inimigo não espera. O terceiro tipo de operação era o mais longo em termos de tempo de execução e o de maior impacto acumulado sobre a vida espiritual. Chamávamos de protocolo de esgotamento pelo sono. Esse protocolo não produzia pesadelos visíveis, não introduzia conteúdo específico nos sonhos. Visava simplesmente impedir que o sono cumprisse sua função de restauração, criando uma drenagem sobre o processo de recuperação que fazia o crente acordar consistentemente menos restaurado do que havia se deitado. O mecanismo era específico, a atribuição introduzida criava uma interferência sobre o processo espiritual de restauração que acontece durante o sono. Não impedia o sono fisicamente, o crente dormia as horas necessárias, mas impedia que o sono produzisse a restauração espiritual que deveria produzir.
O espírito que deveria emergir renovado das horas de descanso emergia ainda carregando o peso do dia anterior. O que tornava esse protocolo especialmente eficaz era o efeito acumulativo. Não havia um dia em que o crente acordasse completamente sem restauração. Havia uma progressiva redução da porcentagem de restauração que o sono produzia. O crente acordava com 80% da restauração que deveria ter tido, depois 70%, depois 60%. E esse declínio progressivo era lento o suficiente para parecer natural. O efeito acumulativo ao longo de semanas e meses era devastador sobre a vida espiritual. Um crente que nunca descansava de verdade era um crente progressivamente esgotado, progressivamente menos capaz de sustentar a intensidade de oração e de guerra espiritual que havia exercido antes. E o esgotamento parecia natural, porque todo mundo estava cansado, porque a vida era intensa, sem que o crente pudesse identificar que havia uma atribuição sobre o processo de restauração do sono. Sem identificar a origem espiritual, o crente que experienciava esse esgotamento progressivo naturalmente interpretava como sinais de limite natural, que havia assumido mais do que podia, que precisava de férias, que o ministério havia ficado grande demais para a sua capacidade. E essa interpretação frequentemente produzia uma redução voluntária do ministério, exatamente o resultado que a Irmandade havia planejado, obtido sem conflito visível, sem que o crente soubesse que havia sido conduzido a essa redução por um protocolo executado durante as suas horas de sono. Havia uma missionária em Fortaleza que chamarei de Irmã Aparecida. 47 anos, missionária urbana na periferia da cidade, com histórico de alta resistência física e espiritual que havia sustentado décadas de ministério em condições que esgotavam a maioria das pessoas que tentavam trabalhar nas mesmas comunidades. A Irmandade havia identificado que o impacto do trabalho dela sobre comunidades vulneráveis estava produzindo efeito espiritual mensurável, não apenas convertendo indivíduos, mas mudando o tecido espiritual de bairros inteiros. O protocolo de esgotamento pelo sono foi executado sobre ela durante 5 meses. Em 5 meses, Irmã Aparecida havia passado de uma liderança conhecida pela vitalidade e pela resistência para uma líder que buscava médicos sem explicação para o cansaço que sentia. Exames normais, nenhuma causa identificável, apenas o cansaço acumulado de 5 meses de sono que restaurava cada vez menos. O ministério continuava, ela não havia parado porque a convicção estava intacta. Mas havia uma qualidade de presença e de energia que havia caracterizado o trabalho dela que havia progressivamente diminuído. O que tornava esse caso especialmente significativo para mim, nos anos desde a conversão, é que Irmã Aparecida havia buscado oração de cura durante esses 5 meses. Havia recebido oração de líderes que ela respeitava, havia declarado contra o cansaço em oração própria. Mas a oração havia sido de saúde e de energia, não declaração específica de proteção sobre o campo espiritual do sono. O que havia sido atacado não havia sido especificamente coberto na oração de resposta. E sem cobertura sobre o ponto específico que estava sendo atacado, a operação continuava operando entre as orações de cura que havia recebido. A declaração específica que cancela o protocolo de esgotamento pelo sono é a declaração de restauração sobre o processo de recuperação do repouso, nomeando a interferência como atribuição espiritual, cancelando a autoridade que a sustentava e declarando que o sono cumpre sua função completa de restauração. Em nome de Jesus, declaro que o meu sono restaura completamente o que Deus designou que restaurasse. Nenhuma atribuição tem autoridade sobre o meu processo de descanso. Acordo com a renovação que Deus estabeleceu para cada manhã. Preciso te contar como saí. Estava no 8º ano de operação. Havia recebido uma designação específica sobre uma líder de louvor em Fortaleza que a Irmandade havia identificado como alvo de alta prioridade. A operação designada era de invasão de sonhos, com presença espiritual direcionada ao campo do sono dela para produzir o tipo de experiência que havia reduzido pastora Edileuza. Fui ao endereço para o mapeamento do campo espiritual da propriedade. Avaliação que eu realizava antes de qualquer operação onírica para identificar o nível de cobertura presente e calibrar a operação de acordo. Era um procedimento padrão. Havia feito esse mapeamento antes de cada uma das 70 operações que havia executado. O que encontrei naquele endereço era um nível mais alto de cobertura específica sobre o sono que havia encontrado em 8 anos de operação.
Havia algo na configuração espiritual daquele espaço que indicava que a moradora havia declarado proteção especificamente sobre o campo do sono de forma consistente e detalhada. Não cobertura genérica de proteção sobre a casa, mas cobertura específica sobre o estado de sono, sobre o campo espiritual do repouso, sobre o acesso que havia e o que não havia durante aquelas horas. Em 8 anos havia encontrado talvez 5 propriedades com esse tipo de cobertura específica sobre o sono, e em todas as 5 a operação havia sido abortada, porque o custo de executar contra aquela cobertura era proibitivo em relação ao resultado esperado. A Irmandade havia me treinado a reconhecer quando o custo de uma operação superava o valor estratégico do alvo. Isso era uma dessas situações. Mas o que aconteceu naquele mapeamento não foi apenas um cálculo operacional que me levou a abortar a missão. Foi algo que não havia acontecido nas 5 propriedades anteriores com cobertura similar. Havia parado diante daquela cobertura e havia percebido com uma clareza que não havia esperado que havia algo na forma como aquela cobertura havia sido construída que era mais real do que qualquer coisa que eu havia construído em 8 anos de operação. Não mais poderosa no sentido de forçar, mas real no sentido de ser genuína. Havia uma intimidade naquela cobertura sobre o sono. A cobertura de alguém que havia aprendido a levar a vida espiritual para cada dimensão da vida cotidiana, incluindo as horas de inconsciência, que não tinha equivalente no que eu havia construído. Foi o reconhecimento de algo que mudou a pergunta que eu havia estado fazendo, ou que não havia estado fazendo, por 8 anos. Em 8 anos de operação, havia encontrado diferentes tipos de cobertura espiritual. Cobertura de comunidade, de intercessão, de liderança. Mas a cobertura específica sobre o sono que encontrei naquele endereço tinha uma qualidade diferente de tudo que havia encontrado antes. Era íntima. Era a cobertura de alguém que havia aprendido a levar a vida espiritual para cada dimensão da vida cotidiana, incluindo as horas de inconsciência, com a mesma convicção com que levava para as horas de oração consciente. E o que aquilo representava, aquele nível de intimidade com uma presença espiritual que era real o suficiente para ser declarada sobre o próprio sono, era algo que em 8 anos eu havia sido treinado a destruir sem nunca ter parado para entender o que era. Saí do endereço sem executar a operação. Não voltei à Irmandade com relatório naquela semana. E nas semanas seguintes, pela primeira vez em 8 anos, comecei a questionar com seriedade o que eu havia estado fazendo. O processo de saída foi longo, custoso e necessário. 8 anos de estrutura da Irmandade desaparecendo. Identidade construída em 8 anos sumindo sem substituto imediato. Havia pressão real, relacionamentos perdidos, meses de desorientação sobre quem eu era fora da função que havia ocupado. O que me ancorou foi a memória daquela cobertura sobre o sono. Era real. Havia uma pessoa que dormia coberta, que havia aprendido a fechar a porta que eu havia passado 8 anos abrindo. E o que produzia aquela cobertura era algo genuíno. Se era genuíno, havia um lado certo nessa realidade. E eu não havia estado nele por 8 anos. 2 anos depois, tornei-me cristão numa comunidade no bairro do Montese, em Fortaleza. E o primeiro hábito espiritual que aprendi, antes de muitas outras coisas, foi declarar proteção sobre o sono. Porque de todos os conhecimentos que havia trazido de 8 anos de operação, esse era o mais urgente de transmitir. 11 anos depois da libertação. Ainda aqui, fazendo exatamente isso, então leva o que te mostrei. A semeadura onírica, que plantava conteúdo específico de dúvida, medo e desânimo durante o sono para que germinasse durante o dia, é cancelada por declaração de limpeza sobre o campo espiritual do repouso e por declaração de restauração sobre cada manhã. Não apenas pedir proteção genérica, declarar especificamente antes de dormir. Em nome de Jesus, declaro que o campo espiritual do meu sono está limpo. Toda semeadura de conteúdo negativo introduzida durante o repouso não tem autoridade para germinar. Acordo amanhã com a clareza que Deus estabeleceu. E declarar especificamente que os sentimentos do próximo dia têm origem apenas no que Deus permitir, que nenhuma ansiedade, nenhuma dúvida, nenhum desânimo que chegar ao acordar tem origem em semeadura onírica, porque o campo do sono está coberto. O irmão Valdeci, que havia acordado por 3 semanas com dúvida sem origem, quando a semeadura for cancelada, os sentimentos que chegam ao acordar voltam a ter origem apenas no que é real, não no que foi plantado.
A invasão de sonhos, que introduzia a presença espiritual no campo do sonho, produzindo experiências de ameaça e acusação com peso, que persistia após o despertar. É cancelada por declaração de exclusividade espiritual sobre o campo do sono. Declarar especificamente que o único espírito com acesso ao campo do repouso é o Espírito Santo, que toda presença espiritual que não seja de Deus é expulsa pelo sangue do Cordeiro. O campo do sonho é território de Deus, não território neutro que qualquer presença pode acessar. E quando essa declaração é feita de forma consistente, a invasão não encontra mais o espaço que havia encontrado antes, porque o território foi especificamente fechado. E o protocolo de esgotamento pelo sono, que impedia que o repouso cumprisse sua função de restauração, fazendo o crente acordar menos renovado do que havia se deitado, é dissolvido por declaração de completude sobre a função do sono. Declarar que o sono produz restauração completa, espiritual, emocional, física, que Deus designou para aquele período de repouso. Que nenhuma interferência tem autoridade sobre esse processo. Que o que acorda amanhã acorda com a renovação que foi designada. O que aprendi em 11 anos desde a conversão sobre o que protege o sono de forma real é simples. Declaração específica, consistente, feita como hábito antes de dormir. Não oração longa, não ritual complexo. Uma declaração específica que cobre o campo espiritual do repouso e que fecha cada ponto de entrada que os 3 protocolos precisavam para operar. Em 8 anos de operações oníricas, nunca consegui executar eficazmente sobre um crente que tinha o hábito de declarar cobertura específica sobre o sono. A cobertura que encontrei naquele último endereço em Fortaleza era o resultado de um hábito consistente, não de talento espiritual extraordinário, não de nível espiritual privilegiado. Era cobertura construída pela repetição de uma declaração específica, noite após noite, que havia fechado progressivamente cada ponto de entrada que as operações oníricas precisavam. A porta de entrada mais fácil que a Irmandade havia identificado, 8 horas por dia de janela aberta, pode ser fechada com menos de 1 minuto de declaração específica antes de dormir. Um crente que fecha essa porta fecha o que havia sido, em 8 anos de operação, a via de acesso mais produtiva disponível para a Irmandade em Fortaleza. Há algo que aprendi nos 11 anos desde a conversão que resume 8 anos de operações sobre o sono visto de dentro. A Irmandade havia investido décadas desenvolvendo protocolos para o campo do sono, porque sabia que era ali que a maioria dos crentes estava mais vulnerável, e essa vulnerabilidade não era resultado de fraqueza espiritual. Era resultado de falta de conhecimento específico. Os crentes que eu havia alvejado eram crentes genuínos, com vidas de oração reais, com cobertura espiritual verdadeira, que simplesmente não haviam sido ensinados que o sono precisava de cobertura específica. O conhecimento muda isso. Um crente que sabe que o sono precisa de cobertura específica, que aprende a declarar essa cobertura e que desenvolve o hábito de fechá-la, fecha a porta que havia sido a mais fácil. E fecha algo que a maioria dos crentes nunca soube que havia estado aberto. O protocolo que vai te ensinar a fazer isso de forma sistemática, declaração por declaração, nível por nível de cobertura sobre o sono, está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, declaro proteção sobre o sono de cada crente representado aqui. Que toda a semeadura onírica que foi introduzida no campo do repouso dessas vidas, conteúdo de dúvida, de medo, de desânimo, de ansiedade plantado durante as noites, seja destruída agora pelo sangue do Cordeiro e não produza fruto. Que as sementes que foram plantadas durante semanas ou meses de operação sejam arrancadas pela raiz agora. Que os sentimentos que chegam ao acordar venham apenas do que tu permites. Que nenhuma ansiedade, nenhuma dúvida, nenhum desânimo que tem origem em semeadura espiritual encontre terreno nessas vidas. Que o irmão Valdeci, que havia acordado por semanas com dúvida inexplicável sobre o chamado, acorde agora, com a clareza que pertence a quem foi chamado e permanece fiel. Que toda invasão de sonhos, toda presença espiritual que não seja de Deus que havia acessado o campo do repouso dessas vidas, seja expulsa agora pelo sangue do Cordeiro e não retorne. Que o campo do sono de cada crente representado aqui seja território exclusivo do Espírito Santo. Que os pesadelos que haviam tido uma qualidade diferente dos pesadelos naturais, mais vívidos, mais carregados de presença real,
mais difíceis de sacudir após o despertar, não retornem, porque a presença que os produzia foi expulsa e a cobertura que a impede de retornar está estabelecida. Que a pastora Edileuza, que havia tido o ministério de libertação custado mais pela invasão de sonhos, durma agora com a proteção específica que havia faltado. E que o sono que começa esta noite seja sono em território declarado de Deus. Que todo protocolo de esgotamento pelo sono, toda interferência sobre o processo de restauração do repouso, seja cancelado agora pelo nome de Jesus. Que o sono de cada crente representado aqui produza a restauração completa que tu designaste, espiritual, emocional, física. Que quem se deitar esta noite acorde amanhã renovado com a energia que Deus estabeleceu para aquele corpo e para aquele espírito. Que o cansaço acumulado de meses de sono que não restaurava seja revertido progressivamente conforme as noites de repouso coberto se acumulam. Que a irmã Aparecida, que havia buscado médicos sem encontrar causa para o cansaço, acorde renovada, porque a atribuição que havia impedido a restauração do sono foi cancelada. Pai, declaro que desta noite em diante o sono de cada crente representado aqui é território de tua presença. Que o que foi por 8 anos a porta de entrada mais fácil da Irmandade seja selado agora. Que as 8 horas que a Irmandade havia calculado como janela de acesso sejam cobertas pela declaração específica que cada crente agora sabe fazer. Que o hábito de declarar proteção sobre o sono seja estabelecido a partir desta noite, não como ritual, mas como o fechamento deliberado de uma porta que estava aberta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Reginaldo, sou de Fortaleza, do bairro do Bom Jardim. Estive na Irmandade por 8 anos executando operações sobre o sono de cristãos. Mais de 70 crentes alvejados. 3 tipos de operação. 8 anos usando a porta que cada crente deixava aberta todas as noites, sem saber que estava deixando aberta, porque nunca havia sido ensinado a fechá-la. Fui filho do fogo, hoje sou filho da luz, das trevas para a luz.